Bom, nós vamos agora conversar com o empresário Flávio Rocha, que é dono de uma das maiores redes de varejo do país. Aliás, ele deixou a direção do Grupo Guararapes, que comanda a rede de varejo de Riachuelo, para ser, neste momento ainda, pré-candidato à presidência da República pelo PRB. Está em visita ao Piauí e aceitou o nosso convite para conversar com os telespectadores da TV Cidade Verde. Um bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Erivaldo. Bom, daqui a pouco o senhor segue aí o seu percurso nessa visita que faz a várias cidades, levando essa proposta, principalmente nesse momento da pré-campanha. As mensagens aos brasileiros têm sido a retomada do crescimento econômico através da valorização das empresas e, principalmente, da abertura de postos de trabalho. O combate ao desemprego é a sua principal bandeira nessa pré-campanha? Exatamente, Nádia. É um assunto que, modestamente, eu entendo. A nossa empresa, da qual muito me orgulho, é o 15º maior empregador do Brasil. Nos últimos 10 anos, quando eu estive no comando da empresa, foram 320 mil contratações. Então, nós sabemos gerar emprego. E sabemos que, no Brasil, mais fácil do que gerar emprego é impedir que destruam. Existe uma burocracia asfixiante bancada com dinheiro público que destrói maciçamente empregos, tornando o Brasil um país hostil ao investimento, ao empreendedorismo. São coisas ligadas, né? Esse conflito capital-trabalho é uma coisa ultrapassada. Hoje o conflito é quem produz, que são trabalhadores e empreendedores, e quem está parasitando numa máquina estatal desproporcional, inchada, gastadora, que gasta com privilégios e não com serviços. E aqui está, eu esqueci de apresentar, que a Livaldo já está aqui no estúdio com a gente, daqui a pouco segue no Ponto de Vista, mas já está para nos ajudar a entrevistar o pré-candidato Flávio Rocha. O senhor acha que, então, é o Estado que tem o comando dessa retomada do crescimento de verdade, ou seja, está no Estado a culpa por muito do que já aconteceu para que esses postos de trabalho sejam perdidos? Exatamente, Nádia. Do Estado deixou-se contaminar por uma mentalidade tóxica, é uma burocracia asfixiante que atrapalha o elo mais frágil, que é o trabalhador. Aqui é o xiitismo trabalhista, que gerou só no ano passado 80% das ações trabalhistas do mundo. Se pensa que está se defendendo o trabalhador, mas está se destruindo o emprego. Quando você destrói o emprego, você lança... você contamina a solução de todos os outros problemas. E quando você resolve o problema fundamental do trabalho, do emprego, você resolve a saúde, resolve a educação, resolve a saúde, a justiça, resolve a segurança e você fortalece a família, que é outra questão que precisa ser defendida. A reforma trabalhista, recentemente aprovada no Congresso Nacional, na Câmara Federal, não avançou nessa expectativa de criar um ambiente favorável a postos de empregos? Avançou, acho que foi um grande avanço, mas ainda está sob ataque, né? A real implementação desse grande avanço, essa grande conquista do trabalhador, pode rapidamente trazer muitos investimentos e gerar muitos empregos. O senhor fará a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, quem disser que não vai fazer, está antecipando um calote eleitoral. É ingovernável o Brasil sem a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência, no sentido que ela tem que ser tocada. Talvez a fragilidade política do governo hoje impede de tocar no real problema. O problema não são 32 milhões de aposentados que ganham, em média, um salário mínimo, menos de um salário mínimo e meio. É 1 milhão de superaposentadorias, né? É uma pequena fração, né? 3% dos aposentados, mas que geram 75% do rombo, do déficit. E isso, acho que o governo tem muito medo de tocar, porque são pessoas poderosas, são privilegiados, são superaposentadorias. Esse que é o problema, são as superaposentadorias, não a aposentadoria do brasileiro comum. Bom, o senhor eleito, então, presidente da República, o senhor toca a reforma da Previdência, dá andamento à reforma trabalhista e à reforma tributária? Essa é a mais fundamental de todas. Essas 4 reformas, essas 3 que você mencionou, eu adicionaria a reforma do Estado, você vê um redesenho do tamanho do Estado, porque nós temos Estado demais nos privilégios, temos Estado de menos nos serviços. A gente pode tirar o Brasil daqueles 30 países mais hostis, que mais destroem empregos, mais burocratizados, os menos livres, e colocar rapidamente, no primeiro ano de mandato, entre os países mais livres do mundo, que são os países mais prósperos. Prosperidade é sinônimo de economia livre. É preciso destravar a economia. O Brasil é um carro de alta performance com freio de mão puxado. E isso com as 4 reformas, com a mentalidade de quem sabe gerar empregos, de quem sabe como criar um ambiente receptivo ao investimento, a gente pode gerar milhões e milhões e milhões de
empregos. E colocar o que eu sempre fiz na minha vida, que é pôr dinheiro no bolso do eleitor, do bolso do trabalhador. Porque a partir daí inicia uma espiral de coisas boas. A desistência do ministro Joaquim Barbosa já repercute na imprensa nacional, por exemplo, que já admite a formação de um grande e competitivo grupo ou candidatura nesse campo aí de centro, que possa aglomerar as forças governistas e outros setores também. E cita inclusive o PRB através da sua candidatura. O senhor admite desistir para apoiar um outro candidato? Não, desistir não, mas eu incentivo esse consenso, porque é necessário que o centro, a saída pelo centro, pelo bom senso, seja construída. Nós temos a maior chance de liderar, de ser o centro de aglutinação dessas candidaturas, porque nós temos a melhor taxa de conversão, né? Já na primeira pesquisa nós pontuamos em todos os cenários e ainda sou desconhecido por 95% do eleitorado que mal sabe da minha candidatura. Então, nós estamos com a agenda mais intensa, né, como a de ontem aqui em Teresina, hoje em Belém, depois Manaus, depois vamos para o Sul. São média de 3 eventos por dia para correr atrás do prejuízo. Nós acreditamos que na data, quando iniciarem as convenções, daqui a 2 meses, nós já estaremos liderando esse bloco de centro e podemos ser o grande beneficiário desta construção de uma saída pelo meio. O senhor chegou a ter 2 mandatos como deputado federal pelo Rio Grande do Norte e ainda ensaiou uma candidatura à presidência da República em 94, mas está há muito tempo fora da política em si. O senhor acha que nesse momento se apresentaria como uma novidade para a política brasileira? Eu acredito que essa experiência me foi muito útil na vida empresarial, porque a política ensina muito, ensina a humildade, ensina o ato de entender a posição do outro, ensina a arte da sedução, do convencimento, né? Coisa que a empresa privada muitas vezes desensina. Você fica muito restrito às 4 paredes da sua empresa e desaprende muitas vezes a negociar, a lidar com opinião divergente. Então, eu acho que eu trago agora uma combinação de coisas importantes, que é o aprendizado empresarial, geração de emprego, fazer mais com menos e, ao mesmo tempo, essa minha vivência política. Eu acho que essas 2 coisas são importantes nesse momento. Bom, o senhor acha que a Petrobras deve ser privatizada? Ontem mesmo teve uma nova operação da Polícia Federal com novos desdobramentos envolvendo servidores da Petrobras com desvio de recursos. A empresa foi completamente sucateada do ponto de vista do que foi retirado da Petrobras ao longo dos últimos anos, diante de tudo que nós vimos na Lava Jato. Tem jeito a Petrobras ou só privatizando? Só privatizando, não tem sentido. Quando eu falo que existe governo de mais, onde não tem que ter governo, e governo de menos, onde precisa ter governo, eu me refiro a Petrobras, a Correios, a bancos estatais. Eletrobras, Eletrobras, né? Sem dúvida. A Roberto Campos, que foi o maior liberal, eu tive o privilégio de conviver no Congresso, ele dizia: se a Petrobras é eficiente, não precisa do monopólio. Se ela é ineficiente, ela não merece o monopólio. Quem paga a conta? Você falou do rombo na Petrobras, mas o grande rombo, o grande prejuízo é no usuário, que somos todos nós. Até que quem anda de ônibus está consumindo derivado de petróleo, quem compra qualquer bem que foi transportado por um caminhão está consumindo derivado de petróleo, está pagando uma das gasolinas mais caras e de pior qualidade do mundo por causa do monopólio. É absolutamente fundamental a privatização da Petrobras. E nessa ideia da redução do Estado, doutor Flávio, o senhor falou aí das privatizações, mas com relação ao tamanho administrativo do governo federal, por exemplo, redução de ministérios e estruturas, o senhor também apontaria para isso no seu plano, na sua proposta de governo? Exatamente. Nós temos um plano de 18 ministérios que consolida os existentes e dá mais eficiência e mais transparência. Um país é como uma carruagem, né? Nós competimos com carruagens que têm 80% de força de tração, que são trabalhadores e empreendedores puxando a carruagem, e o Estado que é de 15% a 20% do PIB. Aqui o Estado já cresceu, o carrapato já está maior do que o boi. A carruagem estatal já supera os 50% do PIB. Por isso a carruagem parou, né? Por isso tanto peso nas costas do trabalhador, por isso tanto desestímulo ao investimento, à atividade empreendedora. Nós precisamos realmente ter um Estado que caiba no PIB, para que a gente volte a ganhar o jogo competitivo. É impossível competir com países que têm Estados ágeis, que colaboram, do que um Estado de 50% e que atrapalha.
Esse ano, a disputa presidencial promete ser uma das que oferecem maior número de possibilidades de candidaturas aos eleitores, né? Mesmo ainda com a indefinição em torno do ex-presidente Lula, que continua liderando as pesquisas, nós temos muitos pré-candidatos até o momento. Se essas candidaturas forem confirmadas nas convenções, a gente pode ter aí pelo menos uns 15 a 18 candidatos à presidência da República. Com isso, fica muito pulverizado o cenário, sendo que ainda já nós tivemos um percentual de intenção de voto razoável para o ex-ministro Joaquim Barbosa, que acabou de desistir da sua candidatura. Essas intenções vão migrar para outros candidatos, então vai ser um cenário muito difícil, com uma campanha muito encurtada. É um grande desafio para esse ano, né? Sem dúvida nada. Você vê com essa quantidade de candidatos, faltava o candidato que o povo está clamando, que é um liberal na economia, que destrave e gera empregos, mas um candidato cioso da defesa dos valores. Os valores estão sendo agredidos. A tática de governo do passado recente, aí é o bagunçar para governar, é erodir, é destruir os alicerces dos valores fundamentais do povo brasileiro. Mesmo o PRB compondo a estrutura de apoio da base governista? Principalmente, o PRB talvez seja o partido mais cioso da defesa dos valores, da defesa da família, e isso vem sempre junto à defesa da economia de mercado, do livre mercado, do empreendedorismo e da geração de empregos. Eu queria agradecer, então, ao pré-candidato do PRB à presidência da República, Flávio Rocha, visitando aqui o estado do Piauí, vai já partir para Belém, depois amanhã Manaus e depois Rio Grande do Sul. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia. Muito obrigado, Nádia. Obrigado.